Vontade de sumir. Vocês já tiveram vontade de sumir em algum momento da vida de vocês? Eu fico me perguntando qual que é o motivo de vez em quando da gente ter essa vontade de sumir, da gente querer um tempo pra gente mesmo. No momento atual a gente tem alguns exemplos de pessoas que tiveram que dar um tempo para si mesmas pra pensarem nas próprias vidas e simplesmente dar um tempo de tudo ou de algo específico como a internet. E na minha opinião todo mundo merece um tempo assim, um tempo com si mesmo, um tempo pra aprender a se valorizar, pra aprender a curtir o tempo que tem consigo mesmo, pra curtir a sua própria companhia. Mas eu fico me perguntando qual que é o sentido disso, qual que é o sentido de querer ficar sozinho. Eu fico me perguntando se é possível ter uma vida solitária, uma vida realmente solitária. Uma vida solitária onde não precisa se comunicar com literalmente ninguém. Só você e os seus pensamentos no seu mundinho, pensando só sobre você e mais ninguém. Mas eu fiquei pensando se isso realmente valeria a pena, porque eu acho que não. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de conversar, eu gosto bastante de trocar ideia. Eu acho que isso me faria ficar mais doido do que eu já tô. Eu queria entender essa vontade de sumir, eu queria entender o porquê ela existe, eu queria entender o que é a solidão em si. Porque tem momentos onde a gente se sente sozinho, mas por que a gente se sente tão sozinho mesmo tendo tanta gente ao nosso redor? Mesmo tendo tanta gente pra te apoiar? Por que essa solidão existe mesmo assim? Realmente não consigo entender. Mesmo a gente tentando mudar, as pessoas podem enxergar que a gente ainda não mudou e que a gente continua sendo a mesma pessoa de antes. Tem momentos que a gente quer criar novos traços de personalidade pra nossa vida, mas pessoas que já nos conhecem há um bom tempo acabam não aceitando muito bem daquele jeito que a gente mudou e acabam falando ou interagindo com você da mesma forma como interagiam antes, sendo que você mudou. Aqueles pensamentos não são mais os mesmos, aquelas ações que você fazia não são mais as mesmas, mas elas continuam te encarando da forma de como você era antes. Eu não acho isso legal e eu não acho que seja culpa da pessoa em si que tá tentando mudar a personalidade dela. Se ela tá tentando mudar isso, na minha opinião, é alguma coisa que ela acha que vai fazer bem pra ela, mas eu acho que é mais culpa da pessoa que não entende que essa pessoa mudou, que não entende que essa pessoa tá numa fase diferente da vida dela e que ela tá querendo mudar a atitude dela. O fato dessa pessoa não entender e mesmo assim tratar essa pessoa que tá mudando da mesma forma de antes, pode ser que seja ruim pra pessoa que tá tentando mudar. Essa pessoa pode achar que não tá sendo muito benéfico essa mudança dela e que ela pode acabar tentando retroceder na atitude que ela tava querendo mudar. Nossa, provavelmente não deve estar fazendo o mínimo de sentido do que eu tô falando, porque eu tô simplesmente querendo falar o que tá saindo na minha cabeça e eu não tô com roteiro nenhum pra dizer o que eu tô pensando. É simplesmente algo que eu queria dizer há muito tempo, pra falar a verdade, mas eu tava meio que com preguiça e procrastinando o máximo possível antes de fazer isso. Eu sei que isso é errado, mas é a vida. Com relação à solidão, o que é a solidão pra vocês? Porque na minha opinião é algo muito diverso. Como eu disse, para algumas pessoas elas se sentem solitárias até mesmo quando tem gente ao redor delas. Já outras são mais uma questão de realmente companhia, ter pelo menos alguma pessoa junto com ela. Então o que é solidão pra vocês? Tem momentos em que eu me sinto solitário mesmo tendo muita gente ao meu redor. Não pessoas que me apoiam ou algo assim, mas simplesmente muita gente ao redor. Você estando num lugar muito grande, com muitas pessoas ali, e mesmo assim você se sentir sozinho. Você sentir que você não tem nenhum amigo naquele local. Você sentir que você não é dali. Você sentir que aquele lugar não é pra você. E mesmo tendo 100, 200 pessoas nesse ambiente, você continua se sentindo sozinho, porque você sente que você não tá ali, você não precisa estar naquele lugar pra se sentir bem. Dar um tempo pra si mesmo, na minha opinião, é uma coisa que é extremamente importante. Eu mesmo tenho que começar a curtir mais a minha própria companhia, em vez de ficar tão dependente com a de outras pessoas. Mas é algo que não se faz de uma hora pra outra. Pelo menos pra mim é meio complicado eu curtir uma companhia comigo mesmo. Os primeiros 30 minutos ou na primeira uma hora é algo que fica até divertido. Você fica se entretendo. Um exemplo é que eu tô jogando muito Dark Souls. Na verdade eu já zerei Dark Souls faz um bom tempinho, mas era um tempo que eu tava curtindo a minha própria companhia. Ou pelo menos que eu achava que eu tava curtindo a minha própria companhia, não sei. E quando eu zerei o jogo eu voltei pra estaca zero. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tava só parado. Eu tava só querendo a companhia de alguma coisa, querendo fazer mais alguma coisa.
e sem querer ficar comigo mesmo, sem querer ficar sozinho. Essa sensação de às vezes se sentir preso no próprio corpo é uma coisa extremamente horrível. E pode ser bem dramático eu dizer isso até, mas de vez em quando a sensação de se sentir preso dentro do próprio corpo, querer fazer o máximo pra não ficar junto consigo mesmo. Eu não sei nem se isso faz sentido, mas é algo que, sei lá, faz sentido pra mim? Não sei. Aquele momento em que você não quer ficar só com você mesmo, você precisa de uma companhia ali, você precisa falar com alguém, precisa conversar com alguém ali naquele momento, precisa fazer call com alguém, precisa ver algum vídeo, alguma coisa, mas não quero ficar comigo, eu não quero ler, eu não quero pensar, eu não quero fazer essas coisas, eu não quero simplesmente ficar quieto e ouvir os meus pensamentos. Por que eu não quero ouvir os meus pensamentos? O que eu tenho pra ouvir dos meus pensamentos que é algo tão ruim assim? Por que eu não quero ouvir os meus pensamentos? Por que eu tenho que ficar me entretendo pra não conseguir ouvir minha própria mente? Por que eu tenho que ficar lutando contra a minha própria mente toda hora, em vez de só tentar entender ela, tentar fazer as pazes? Mas isso não parece tão fácil, isso não parece que é algo tão simples assim. Parece que é uma luta a todo momento, que você tenta fazer as pazes com você mesmo ou com a sua própria mente, porque parece que ela não quer fazer as pazes com você, parece que ela quer te beliscar ponto a ponto de fazer grandes feridas em você, a ponto de fazer você ficar extremamente mal. Mas será que é isso mesmo que a sua mente quer? Será que é isso mesmo que a minha mente quer? Ou isso é coisa da minha mente? Eu tô falando coisas muito aleatórias, mas é simplesmente pensamentos aleatórios que acabam surgindo. Toda essa luta contra a própria mente, eu queria também entender o motivo disso. Por que a gente acaba lutando contra a nossa própria mente? Por que toda essa ansiedade, toda essa pressão acaba surgindo? Tem muitas coisas que a gente acaba tentando fugir